Nós somos de uma geração onde, quando a gente era mal educado, a gente recebia uma correção. Hoje, quando a criança é mal educada, ela recebe um diagnóstico. Ou ela é TDAH, ou ela é TOD, daí pra frente. A nossa geração foi corrigida, a nossa geração passou por frustração, você queria algumas coisas que o seu pai não te dava, você tinha limites. Consequentemente, a gente aprendeu em casa autoridade, hierarquia, trabalho, causa e consequência. E aí a gente vai para as empresas e isso se reflete nas nossas entregas. Hoje, qual é o maior problema que eu me deparo em empresa? As pessoas que estão entrando dessa atual geração são pelinha de ovo. Fraca, frouxa, lenta, lerda. Não resolver nada. Primeiro que não sabe o que é autoridade. Ele não sabe o que é se sujeitar a alguém. Essa onda de empreendedorismo não é porque realmente existem milhões de pessoas empreendedoras. É porque essa geração não quer se submeter a patrão. Ela não quer ter alguém que manda nela. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Felipe Tavares de Carvalho e nesse canal a gente conversa sobre empreendedorismo e marketing digital. Nesse vídeo eu separei alguns pontos diferentes e eu vou analisar cada um com você. Então peço para você ficar até o final do vídeo e deixar o seu comentário sobre o que você entende a respeito desse vídeo. Nós somos de uma geração onde, quando a gente era mal educado, a gente recebia uma correção. Hoje, quando a criança é mal educada, ela recebe um diagnóstico. Ou ela é TDAH, ou ela é TOD, daí pra frente. Primeira coisa, existem diagnósticos. Existem pessoas com quadros clínicos, com diagnósticos emitidos por profissionais, pessoas competentes. Então, a gente precisa separar essas pessoas das demais. Por quê? Toda vez que alguém usa um diagnóstico como desculpinha para um trabalho mal feito, para falta de respeito pelas pessoas, por um temperamento incorreto, por um comportamento incorreto, essa pessoa está prestando um desserviço àquelas outras pessoas que realmente enfrentam essas situações. E também aos profissionais, que além de ter que cuidar dos seus pacientes, eles precisam lidar com essas informações falsas. Então a gente precisa separar a pessoa que realmente tem um quadro clínico da pessoa que usa isso como desculpa. São situações diferentes. Existem pessoas que têm condições clínicas. E é ótimo, é muito bom saber que hoje a ciência é capaz de trazer diagnósticos para coisas que sempre existiram, mas que até pouco tempo atrás as pessoas não sabiam que existiam. Você tem noção de quantas pessoas sofreram nas empresas, nas escolas, nas famílias, nas igrejas, porque tinham esses problemas, mas ninguém sabia? Não tinha diagnóstico, não tinha tratamento. Hoje a ciência tem diagnóstico para muitas doenças que a gente não sabia que existia. Hoje a gente tem mais acesso à informação. Mas acredite, isso sempre teve. Então, saber separar uma pessoa que enfrenta um problema de alguém que usa uma desculpinha, isso é muito importante. Hoje a pessoa faz um serviço mal feito e a desculpa é, eu tenho isso. O pai tem um filho mal criado, que ele não sabe educar, que ele não sabe impor limites, e a desculpa é, meu filho tem um diagnóstico disso. Eu não estou falando o nome dos problemas, porque senão o algoritmo derruba. Então, eu espero que você entenda que quando eu falo diagnóstico, eu estou falando dessas coisas aí tudo. Então, isso prejudica quem? A pessoa que realmente enfrenta um problema, a pessoa que realmente está fazendo tratamento ou que precisa fazer um tratamento. Essa pessoa que está sendo prejudicada. A nossa geração foi corrigida, a nossa geração passou por frustração, você queria algumas coisas que o seu pai não te dava, você tinha limites. Consequentemente, a gente aprendeu em casa autoridade. Segundo ponto que a gente tem que falar aqui é, eu sou de uma geração que não soube diferenciar autoridade de autoritarismo. Não soube diferenciar criticar alguém de ofender alguém. É possível exercer uma autoridade sem ser autoritário. É possível criticar alguém sem ofender alguém. Eu posso muito bem dizer para um funcionário que o serviço que ele fez está mal feito sem ofendê-lo. Eu posso muito bem exercer minha autoridade sem ser autoritário. Quando que eu estou sendo autoritário? Quando apenas a minha opinião que vale, quando eu não escuto ninguém, quando a pessoa está me apresentando fatos, argumentos, e eu não aceito porque ela está passando por cima da minha autoridade. Então eu estou sendo autoritário. E esse comportamento não dá certo
com funcionário, não dá certo com filho, não dá certo com esposa, não dá certo com cachorro. Esse comportamento não dá certo com ninguém. Principalmente no mundo de hoje, é necessário saber ouvir, é necessário aceitar a opinião de outras pessoas, entender que as pessoas não são obrigadas a fazer alguma coisa apenas porque eu mandei. Eu preciso expor as razões, principalmente se eu tenho uma equipe. Eu tenho aqui um designer, tenho um editor de vídeo, um gestor de tráfego. A gente está montando uma campanha. Então eu não posso chegar para a minha equipe e impor, eu quero que vocês façam isso. Porque aí eu estou passando por cima da capacidade profissional deles. Então a gente precisa conversar e chegar num denominador comum, que seja bom para todo mundo. Essa é a diferença entre exercer autoridade e ser autoritário. Só que aí tem uma situação que é legal de falar. A minha geração, a gente sabia chegar no local de trabalho, receber uma crítica incisiva, patrão ali falando com a gente, vermelho, com a veia do pescoço tudo estufada, sim, gritando, falando com a gente ouvia, fazia o que era para ser feito. No final do dia, a gente ia para um bar, para uma lanchonete, tomava alguma coisa ali, junto, conversando, rindo até do problema que a gente passou durante o dia e ficava tudo bem. Hoje não. Você falou um A para a pessoa, ela já leva aquilo para o coração, aquilo já cria um problema danado, porque a pessoa não aceita que ela seja criticada, ela não aceita crítica de maneira nenhuma. Uma coisa que eu acho engraçada aí nos grupos de design, que a pessoa posta um trabalho e ela diz assim, eu aceito críticas construtivas, ou seja, ela só aceita crítica se a pessoa chegar falando fofinho no diminutivo com ela. Se alguém chegar e falar algo que faça total sentido, mas numa linguagem que ela não goste, ela já não aceita aquilo. E aí quem que sai perdendo? A pessoa. Eu quero que você entenda uma coisa. Não existem críticas construtivas, não existem críticas destrutivas. Existem críticas. Quem vai decidir se essa crítica é construtiva ou não é você. Então, sim, a gente tem que lidar com pessoas criticando o trabalho da gente o tempo todo. Isso faz parte. Mas tem uma coisa que você precisa ter na cabeça. Só aceite críticas de alguém que construiu alguma coisa. Não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada. Você tem que olhar para a pessoa. O que ela está falando faz sentido? Essa pessoa tem autoridade para estar falando? Então, beleza. Independente do tom de voz que ela falar, eu vou aceitar. Mas se essa pessoa está falando fofinho, mas ela não tem moral para falar o que ela está falando, eu não vou dar ouvido. Isso é um fato. Essa onda de empreendedorismo não é porque realmente existem milhões de pessoas empreendedoras. Criativo. É porque essa geração não quer se submeter a patrão. Ela não quer ter alguém que manda nela. Sobre essa onda de empreendedorismo que ela fala aqui, existem 3 tipos de empreendedores. O primeiro é a pessoa que ela é muito boa no que faz. Ela sabe que se ela trabalhar para ela, ela vai ganhar muito mais do que se ela trabalhar para alguém. Então ela prefere correr o risco do negócio e trabalhar para ela mesma, do que ela ter a garantia da CLT e trabalhar para outra pessoa. Esse é o tipo de gente que normalmente prospera, que enriquece, porque ela é boa no que faz, ela entrega resultado. Essa pessoa, se ela for CLT, ela será um excelente profissional. Por quê? Ela é competente. Então, a mesma competência que ela teria trabalhando para outra pessoa, ela tem trabalhando para ela mesma. Esse tipo de gente vira referência, cresce, prospera, expande o negócio. A gente tem vários casos de empreendedores de sucesso. Mas tem um segundo tipo de empreendedor, que não é pejorativo, não tem nada de errado nisso. Mas quem é? É o tipo de pessoa que ou estava desempregada, e aí ela buscou a maneira de construir uma fonte de renda, ou ela tem um emprego fixo, mas ela decidiu criar uma fonte de renda extra, o que é muito legal, Ambos os casos são louváveis. A pessoa que preferiu empreender, fazer alguma coisa, arrumar um jeito de ganhar dinheiro do que ficar bancando de desempregado, dependendo de ajuda dos outros. Tanto aquela outra pessoa que já trabalha, que já tem um emprego fixo, já tem um salário, mas que decide construir uma fonte de renda extra. O meu conselho para você é, construa uma fonte de renda extra. Mesmo você sendo CLT, tenha uma fonte de renda, sabe? Arruma uma coisa para vender, arruma um serviço para prestar, um freelance,
porque isso vai mudar a tua vida. E a gente tem o terceiro tipo de empreendedor, que é aquele que decide empreender porque ele não quer receber ordem de ninguém, porque ele não aceita receber ordem de patrão, porque na cabeça dele, ele tem que fazer as coisas do jeito dele, sem ter que dar satisfação para ninguém. Ou ele acha que ele, trabalhando por conta própria, ele vai fazer o horário dele, ele vai trabalhar menos, ele vai ter uma vida mais tranquila, mais sossegada. E acredite, eu não sei se eu conto ou se você conta, isso não é verdade. Não é verdade. Eu, como empreendedor, eu tenho muito mais patrões do que quando eu era CLT. Hoje eu tenho que dar satisfação para um monte de gente. Um monte de gente. Cada cliente é um patrão, essa é a verdade. Cada cliente é alguém para quem eu tenho que dar satisfação. Então essa coisa de que eu vou empreender, então eu não preciso receber ordem de ninguém, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, ou eu trabalho quando eu quero, eu faço o meu horário. Gente, isso é mentira. Nada disso funciona. Eu queria que você deixasse a sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. E se você precisa de ajuda com as suas redes sociais, seja para divulgar o seu negócio, ou seja porque você quer aumentar sua presença digital, me mande uma mensagem no número que está no primeiro comentário fixado, que eu vou te apresentar a nossa mentoria Instagram para empreendedores. É uma mentoria acessível e que vai mudar o seu jogo nas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo.